trabalho, né? Sair do carro, sair de casa, chegar aqui, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. Aleluia! Nós chegamos aqui porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui porque o Senhor Ele é maravilhoso, que a sua misericórdia dura para sempre. Quantos aqui tiveram um dia abençoado? Glória a Deus. Vamos continuar assim nesta noite também, continuando esta bênção do Senhor sobre nossas vidas. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos, Salmos de número 23. Livro de Salmos, número 23, versos de número 1 ao 6. Quem encontrou vai se colocando de pé. Nós vamos ler e logo em seguida nós vamos orar, né? Melhor. Nós oramos e a nossa irmã Diaconisa Iliana já se prepara com o louvor da harpa. Tá? Está louvando ao Senhor após a oração. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glórias a Deus. Vamos orar? Aleluia. Oremos. Amado Deus querido e eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta noite, primeiramente para agradecer o dia que tivemos, para agradecer pela Tua misericórdia, por cada livramento que o Senhor nos concedeu, e o milagre de estarmos aqui neste lugar. Pai, obrigado pela chuva, pela água que o Senhor derrama sobre a face desta terra, uma chuva abençoada, a qual o Teu nome é glorificado e exaltado, aonde a natureza mostra, Senhor, a Tua glória e a Tua beleza sobre a face desta terra. Pai, nós estamos aqui reunidos para engrandecer o Teu nome, para louvá-lo, para bendizê-lo. Peço para que o Espírito Santo esteja no controle deste culto, falando através dos louvores, falando através das oportunidades e através da Tua palavra que vai ser ministrada aqui neste lugar nesta noite. Senhor, toma o controle e a direção deste culto. Abençoa, Senhor, os Teus filhos que aqui estão presentes. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus toda a afronta do inimigo. Repreendemos, Senhor, toda seta contrária. Nós repreendemos no nome de Jesus todo o laço de Satanás e toda a sua obra maligna contra o Teu povo. Que nessa noite venha cair por terra, Pai. Que nessa noite nós possamos, Senhor, ser transformados pelo Teu Espírito, transformados, ó Pai, pelo Teu poder. Renova, Senhor, as nossas forças, no nome do Senhor Jesus. Fica à vontade em nossas vidas. Hoje, para todos sempre, oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. A nossa irmã Eliana está com oportunidade, vai estar no movimento da harpa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus. Santo é o Senhor, o Deus de Israel, Todo-Poderoso. Cumprimenta a amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, o louvor de número 88, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Amém? Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela-me
ministério de louvor. Glória a Deus, aleluia. Iniciando louvor, cumprimento a igreja, paz, Senhor, amém? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para louvar e se exaltar os nomes do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois fiel, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Aleluia, Deus. Escuridão
Deus tocou no meu coração nessa noite desde o começo do louvor. Queria que a igreja viesse aqui à frente. Pode vir, igreja. Todo mundo. Aleluia. Pode vir. Dá a mão para o seu amigo, para o seu amigo estar ao teu lado nessa noite. Você tem liberdade nessa noite para adorar Ele. Ele é o teu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Como é que está? Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Tu tem liberdade, Senhor, para me tocar, Deus, fazer o teu agir, para trabalhar, Senhor. Liberdade, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
aí, você está feliz com Cristo? Mas você está feliz com Cristo pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer por você? Irmão, se você estiver feliz com Cristo por aquilo que Ele pode fazer, eu tenho uma notícia para você. No dia que Ele não fazer, você entristece, você desanima. Mas se você estiver feliz com Cristo por aquilo que Ele é, pode vir a adversidade, pode vir a dificuldade, você permanece feliz, porque o que te mantém feliz não é o material deste mundo, não é o financeiro, mas é a presença de Deus na sua vida. Não importa lá o que você tenha vivido, o que você tenha passado, o que importa é que Cristo está em você. Aleluia, Senhor Jesus. Somos templo, somos morada do Espírito Santo, somos casa espiritual. Estamos preparados para o Senhor fazer a mudança em nós. Estamos prontos para que o Senhor venha e transforme e mude tudo aquilo que Ele quer mudar dentro de cada um de nós. Aleluia. É bom, irmãos, estarmos aqui na presença de Deus. É bom nós estarmos na casa do Senhor. Melhor ainda estarmos reunidos juntos em união, sem diferença, mas todos iguais perante o nosso Deus. Somos todos iguais. Estamos aqui para glorificar ao Senhor. Então nós estamos felizes por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Porque aquilo que Deus pode fazer, o firmamento anuncia. Aquilo que Deus pode fazer, a natureza já fala. Os milagres estão aí, as coisas estão aí, mas aquilo que Deus é para mim e para você, aquilo que Deus é na nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Muito bom, irmão, estarmos aqui juntos. Sejam todos novamente bem-vindos à casa do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. É muito bom. Sejam todos aí novamente bem-vindos para a honra e glória de Deus. Lembrando, irmãos, que nós temos aí a mesa do amor, tá? Quem ainda não trouxe o seu alimento, ou quem também já trouxe e quer trazer mais, fique à vontade, tá? Não tem questão não. Se quiser trazer alimento, traga aí. O pastor vai montar a cesta básica, vai distribuir, tá? Vai estar saindo para distribuir essas cestas básicas, abençoando aqueles que estão precisando e necessitando. É sempre bem-vindo o alimento, amém? Você também quiser doar uma cesta básica, fique à vontade. É você e Deus e a sua situação, né? E se você também precisar do alimento, fale conosco, tá? Fale com a igreja, fale com os irmãos, né? Fale com a liderança, que nós vamos estar aí disponibilizando o que tem também para a sua vida. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. Quero dar uma oportunidade para a nossa irmã missionária, Maria Isabel, para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo em seguida a gente já vai passar para os dízimos e as ofertas, e aí o Ministério de Varões já se prepara para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Só os irmãos que vontade de ser, amém? Amém. Então, eu vou fazer o que Deus manda, né? Glória a Deus. Porque esse ano aqui eu vou fazer tudo que Deus colocar no meu coração, eu vou fazer, né? Muitos acham que os da casa não faz milagre, os lados da casa não tem como, né? Mas eu falei para Deus que não importa, o importante é eu estar na presença dele. E o Senhor colocou algo no meu coração, já faz dias, que é o que está fazendo, eu estou correndo. Mas hoje eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Eu ouvi um louvor e Deus mandou
porque você é uma joia preciosa em nome do Senhor. E esse louvor, eu gostaria que você prestasse bem atenção, né? Porque tudo está na mão do Senhor. E que a igreja fique em espírito de oração. Vem, aleluia, Jesus, eu vou louvar, eu quero só que vocês ouçam e prestem bem atenção no que o Senhor vai falar através do louvor para vocês falarem. Vem, vou soltar, aleluia, Jesus. Porque eu creio que o Senhor tem grande obra na vida das irmãs, na vida daqueles que estão aqui também nessa noite, né? Mas o momento inteiro, mas eu chamei essa irmã porque o Senhor me mandou chamar as quatro aqui na frente. Presta atenção nesse louvor.
estar louvando, você vai estar dizimando e ofertando na casa do Senhor, para a honra e a alegria e a glória de Deus. Aleluia. Serve para amanhã, está com oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, seguindo, nós passaremos para a palavra do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus de Israel, Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando o hino da harpa 422. Glória a Jesus. Você que sabe, acompanha. Glória a Deus. Aleluia. O ministério de Batismo do casado convite a igreja na Santa Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu não entra pecado, família, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei pra linda cidade, Jesus te dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, meu eterno vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus te dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver.
direção à sua alma, juntos na oração. Aleluia. Grande Deus e eterno soberano Pai, que está o dízimo das ofertas da tua casa, apresento, consagro a ti, e apresento a vida, Pai, de cada um que aqui ofertou, dizimou, e aqueles, Pai, que não ofertam, não dizimam ainda. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, grandemente essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita o lar, visita a casa, visita a despensa, não que deixe faltar o pão, o mantimento ali, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e repreendo, Pai, o humilhador, devorador, destruidor, assolador, tudo que tem migrado, Pai, as finanças dos teus filhos, que tem, Pai, impedido eles de dizimar e ofertar na tua casa, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém. As palmas glorificam e exaltam. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos com a palavra de Deus. Nosso pastor José, vai estar ministrando a palavra no nosso coração. Ele está Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que a paz esteja convosco, igreja. Amém? Amém. Vamos dar continuidade à mensagem do domingo, Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Aonde estamos vendo esse texto até chegar ao arrebatamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Vamos lá então. Nós paramos Mateus 24, né? O versos 15. Amém? Deus diz assim a palavra do Senhor: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vós disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Soberano e eterno Deus, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, nós te louvamos, ó Pai, te adoramos, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela presença do teu Filho Jesus de Nazaré, Pai, pela presença, Pai, do teu Espírito Santo aqui junto conosco, Pai. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, Pai, assim como o Senhor, Pai, conduziu todos os louvores, Pai, assim como o Senhor tem conduzido esse culto até aqui, Pai, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor continue conosco, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o teu Espírito Santo continue fazendo aqui, Pai, a tua vontade, Deus, e o teu querer, Pai, que essa palavra que vai ser ministrada, Pai, em nome de Jesus, entre, Pai, não só no meu coração, Pai, mas no coração de todos que aqui estão, Pai, que todos guardem essa palavra, Pai, e que essa palavra, Pai, frutifique, Pai, em nossos corações, Pai, que essa palavra, Pai, seja levada mais além, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos, Pai, e te agradecemos. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja.
Glória a Deus. Meus irmãos, o culto passado, domingo passado, a gente começou a falar sobre o sermão profético de Jesus, né? O sermão escatológico. O que é o sermão escatológico? É o fim de todas as coisas. É onde Jesus falou, tratou de um assunto sobre o fim dos tempos. Então é o sermão escatológico. Amém? Olha lá, domingo passado a gente falou que Jesus, quando ele começa o capítulo 24, ele nos fala acerca da destruição do templo. Então a gente falou que Jesus profetizou sobre a destruição do templo. Falamos que no ano 70 depois de Cristo, veio lá o imperador Vespasiano, enviou o seu filho Tito, general Tito, aonde destruiu todo o templo e não ficou pedra sobre pedra. Falamos também sobre os princípios das dores, aonde o Senhor falou: cuidado para que ninguém vos engane. O Senhor pediu para que a gente não se assuste com as coisas que hão de acontecer, com as coisas que estão acontecendo. Sabemos que o Senhor estava falando com aquele povo naquela época, sim, mas a profecia de Jesus, vamos ver hoje, que ela continua, que ela se trata do fim dos tempos, ela se trata do fim do mundo. Mas o ocorrido aqui, em partes desse texto, foi para o povo judeu, quando o general Tito invade Jerusalém, ali 3 anos de cerco, aonde aquele povo morre ali de fome, de sede, até eles começam até comer carne humana, porque já não tinha mais o que se comer naquele lugar, né? Muitos morreram agarrados ali no templo, ali nas pilastras do templo, olhando para o céu, esperando que o Messias voltasse, porque eles achavam que o Senhor ia voltar. Mas a profecia em que Jesus disse, ele falou: não vos assustei quando vê essas coisas. Ele diz mais, que seriam atormentados, uns aos outros se aborreceriam. Ele diz que o crescimento da iniquidade, o que é iniquidade? Seria o pecado. Ele diz que a falta do amor ao próximo também iria crescer. E ele falou que essas coisas seriam só o princípio das dores. Falou: quando vocês ouvirem falar de guerra, de rumores de guerra, não fiquem assustados. Quando vocês saberem que estão matando o cristão aqui, não fiquem assustados, porque isso é mister que aconteça, isso é preciso que aconteça para que Jesus volte. Irmãos, é muito importante a igreja estar atenta a esse detalhe, porque quando Jesus falou com os seus discípulos têm 3 perguntas para Jesus nesse sermão. Eles perguntaram: quando seriam essas coisas? Que sinal haveria? Olha lá, que sinal haveria da vinda dele? E perguntou sobre o fim do mundo. Então Jesus respondeu para eles 3 perguntas, nenhuma resposta só. Jesus está falando para eles o que ia acontecer no ano 70 depois de Cristo. Jesus estava falando para eles: olha, vai vir alguém, vai destruir o templo, olha, vão cercar Jerusalém, o cerco aqui vai ser difícil, e fujam. A profecia era qual? Fujam, aquele que estiver em cima do telhado, não desça para pegar nada, fujam para o monte. Tudo isso aconteceu, irmãos, naquele tempo. Tudo isso aconteceu, realmente. Só que a profecia que Jesus fez, que é a mesma de Daniel, porque Daniel fala do abominável, do assolador, lá em Daniel 9:27, Jesus até fala de Daniel aqui, como eu acabei de ler. A profecia ela continua para os dias de hoje, porque ela não foi cumprida inteira. Nós vemos que ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho. Então tudo isso ainda vai acontecer. Em partes já aconteceu, em partes isso já aconteceu. Então o princípio das dores, tudo isso era o princípio das dores. Ele estava falando: olha, guerra, irmão contra irmão, pai contra pai, tudo isso é só o princípio das dores. Isso que vocês veem na televisão, guerra, o que vocês veem, pai matando filho, filho matando mãe, gente, cristão sendo morto lá no Afeganistão, nesses outros lugares que é proibido o evangelho, isso é só o princípio das dores, perseguição, princípio das dores. Muitas vezes nós vemos terremoto, não vemos? Tsunami, os desastres naturais que estão acontecendo por aí, princípio das dores. Isso é só o começo, meus irmãos. Olha, como eu falei no culto passado, o Senhor deixou uma pista para mim e para você, para nós podermos entender a sua chegada, a sua volta.
é apenas uma pista. Jesus não deixou nenhuma data, nem para mim, nem para você. Muitos tentaram acertar o dia que Jesus voltou, vocês sabem, né? Testemunho de Jeová já tentou, os adventistas já tentaram, né? Teve uma vez que falaram que ia ser em 2012, nada aconteceu. Jesus não voltou. Jesus não voltou. Jesus, ele só vai voltar quando a profecia se cumprir, quando aquilo que ele falou acontecer. Aí sim ele vai voltar. Caso contrário, não. Enquanto não se cumprir cada palavra que Jesus falou, irmãos, nada vai acontecer. Apenas são princípios de dores. Princípios de dores. E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação, do versos 15 ao 28, que eu acabei de ler para vocês. Olha lá, o Senhor começa no verso 15, ele começa falando para os discípulos. Depois que ele falou do princípio das dores, então ele entra na grande tribulação. Ele diz assim: quando pois vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê e entenda. Olha lá, abra a Bíblia de vocês lá em Daniel, capítulo 9. Vai lá em Daniel, capítulo 9. Glória a Deus. Daniel, capítulo 9. 9:27. Glória a Deus. Aleluia. Daniel diz assim: olha lá, o profeta Daniel, ele profetizando acerca desse tempo também. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, Daniel fez essa profecia 500 anos antes de Cristo. 500 anos. Para vocês verem que a palavra de Deus, irmãos, ela não passa vazia, ela não bate na parede e volta não, sem fazer efeito. Cada palavrinha que tem aqui na palavra de Deus, ela vai se cumprir. O profeta Daniel profetizou 500 anos antes de Cristo. 350 anos depois que ele profetizou, 150 anos antes de Cristo, o que acontece? Aparece o tal de Eutico IV Epifânio, um rei. Ele vem e toma o povo de Israel, toma Jerusalém. E o que ele faz, irmãos? Ele tira o culto, né? A adoração. Ele faz um altar do deus grego, Zeus, é o deus maior lá, dentro do templo. Olha lá. E para dar um checkmate, ele proíbe a adoração dia de sábado, né, que era o dia que os judeus guardavam. E o que ele faz, irmãos? Ele mata um porco no altar. E o que é isso? Desolação. Olha o que ele falou: e firmará um concerto com muitos por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício. Por que ele matou o porco? Para cessar o sacrifício. O porco para o judeu é um animal imundo. E a oferta de manjares sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação do século, porque está determinado e será derramado sobre o assolador. Agora, irmãos, Daniel já falava: veio esse homem, Eutico IV Epifânio, toma Jerusalém, toma ali o povo de Israel. Aí acontece que o povo se revolta, há um tempo de guerra, o povo vence esse rei. Então lá vem agora os romanos, o povo romano vem, toma Israel. Aí agora aparece o imperador Vespasiano. O povo se revolta contra o Vespasiano, porque o povo judeu sempre quis ser um povo livre. O que acontece então? Vespasiano manda então Tito, seu filho, general, vai lá, cerca Jerusalém, tome aquele lugar. Olha lá a profecia de Jesus. Primeiro, Daniel profetizou, 350 anos se cumpriu. Mas a profecia de Daniel ainda continua, porque nós acabamos de ler aqui que o Senhor Jesus falou o que o profeta Daniel disse, quer dizer, a profecia continua, ela continua. E depois de 70 anos depois de Cristo, lá vem general Tito,
Cumprindo-se o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre aquele lugar. Então o que acontece? Eles destroem o templo, eles acabam ali com a adoração, eles tomam o povo de Jerusalém. Irmãos, o que eu quero passar para vocês essa noite é que vamos ficar atentos, irmãos, vamos comer da palavra de Deus, vamos ler a Bíblia, mas não vamos só deixar aberta lá na cabeceira da cama para dizer que, olha, eu sou cristão, olha, eu tenho, irmãos, a Bíblia aberta, sem você ler e meditar nela, ela é um livro comum. É preciso você estar atento a essas coisas. Jesus deixou isso escrito para mim e para você, foi para nos alertar da chegada do anticristo. Virá uma terceira, essa profecia de Mateus 24, esse sermão aqui escatológico, ele vai se cumprir na vinda do anticristo. Quando o anticristo vier e tirar todo o direito de cultuar a Deus, quando o anticristo chegar e começar a perseguir a igreja de Cristo, aonde muitos vão perder a vida. Se cumpriu em partes com Daniel, em outra parte com Jesus, e a profecia que Jesus fez continua para os dias de hoje. Olha lá, continuando. Então a desolação do que falou Daniel. Olha lá, Daniel 12, agora 11, olha o que ele vai falar também. Olha o que ele diz, Daniel 12. Glória a Deus. Daniel 12, 31. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Daniel 12, 11. Perdão, outra coisa aqui. Diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290. O que é essa abominação desoladora? A destruição de Jerusalém. Quarto Epifânio e depois o general Tito. E isso vai dar continuidade na chegada do anticristo. E a igreja, ela precisa estar preparada. A igreja, ela precisa estar atenta para ela não ser enganada. Porque o Senhor Jesus falou que muitos vão vir em nome dele dizendo: eu sou o Cristo. Ou vai dizer: ó, Jesus está aqui, Jesus está ali. E ele fala para nós para que a gente não se engane, porque se levantarão muitos falsos profetas. E se a igreja não conhecer a palavra? E se a igreja não conhecer, o que vai acontecer com a igreja? A igreja vai ser enganada. A igreja de Cristo vai ser derrotada. A igreja de Cristo não vai suportar esses dias. Continuando, olha aqui, ele diz assim, e haverá aflição, versos 21, olha o que ele fala em Mateus 21, e haverá, Mateus 24, versos 21, e porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Muitos se perguntam, irmãos, mas pastor, está falando que não haverá uma aflição tão grande? Aí pensa, quando o general Tito foi lá, destruiu tudo, acabou com tudo, não sobrou pedra sobre pedra. Muitos morreram de fome, outros morreram grudados lá nos pilastros lá do templo. Houve uma mortandade muito grande. Segundo a história conta, é mais ou menos uns 500 milhões de judeus. Agora, e no Hitler? 6 milhões, de 5 a 6 milhões. É maior, não é, irmãos? Daí a prova para mim e para você de que Jesus não estava falando só daquela época. Jesus não estava só tratando com os judeus. Jesus estava tratando comigo e com vocês. Porque eles perguntaram para Jesus do fim do tempo, do fim do mundo. Jesus está dando uma resposta para 3 perguntas. 3 perguntas. É como se você olhasse para um prédio e falasse: nossa, que prédio bonito, veja, e de repente você fosse andando, você fosse vendo que atrás daquele prédio tem um segundo prédio. Aí você andasse mal um pouquinho, um terceiro prédio. O que é isso? A sua visão, você olhando, você achou que era uma coisa, mas depois você analisando, você olhando com mais calma, você viu que não era aquilo que você estava vendo. É exatamente o que acontece aqui. Muitos acham que isso aqui já aconteceu. Muitos acham que Jesus fez a profecia para aquele tempo, para aquela época.
Mas veja o que ele diz aqui. Ou vocês acham que Jesus ia cometer engano? Você acha que Jesus ia cometer engano? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aí olha, quando ele diz da aflição que nunca houve e nunca haverá, ele está trazendo para esse tempo nosso, irmãos. Por quê? Quando o anticristo se manifestar, irmãos, vai ser uma perseguição muito grande. Vai ser o momento daqueles que não conhecem a palavra, daqueles que não estão firmados na rocha, que é Jesus de Nazaré, vai perecer, irmãos. Vão ficar, vão aceitar o sinal da besta. E tem muitos que brincam, tem muitos que não acreditam, tem muitos que simplesmente acham que isso é um folclore. Tem pessoas que chegam a comentar em algumas coisas no YouTube lá, em pregações, você viu? É como se contasse uma história de um homem que morreu e ressuscitou, e até hoje se conta isso há 2000 anos. Não acreditam, não acreditam, são presas fáceis. São presas fáceis para Satanás, presa fácil para o anticristo. Agora a igreja, nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos a obrigação, irmãos, de comer isso aqui, de meditar nisso aqui. Nós não podemos só ficar com aquela parte que Deus vai dar, que Deus vai fazer. Irmãos, Deus faz milagre todo dia. Deus nunca abandona um filho seu. A Bíblia diz, pode uma mãe esquecer um filho, mas Deus jamais vai esquecer. Olha o amor que Ele teve para mim, o amor que Ele teve comigo e com você. Deixou tudo escrito. Eu vou avisar os meus filhos o que vai decorrer no fim dos tempos, como que vai ser, os sinais que vão se dar antes da minha volta. Isso é amor, irmãos. Isso é preocupação que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno. Irmãos, a Bíblia fala assim: do que adianta o homem ganhar o mundo, e a alma dele ir para o inferno? Do que adianta eu ser curado de um câncer? Do que adianta eu ser curado de um HIV? Ou eu ser salvo de um acidente, irmãos? Do que adianta tudo isso se eu não permanecer na presença de Deus? E eu perder a minha salvação naquele grande dia? Do que me adianta eu dizer que sou cristão, ou como a moda é, né, evangélico, ou dizer que sou evangélico, mas naquele grande dia eu perder minha salvação? Por quê? Porque eu não estava firmado. Por quê? Porque eu não comia Bíblia, porque eu não lia, porque eu não meditava naquilo que o meu mestre deixou para mim, porque eu era um crente meia tigela. Aquele crente que dentro da igreja, ele é o cara, dentro da igreja, ela é a mulher, mas quando sai da porta para fora, aí é o problema. Não controla a língua, não é? Fala mal da vida dos outros, briga dentro de casa, maltrata a esposa, o homem, a esposa maltrata o esposo, maltrata os filhos, no trabalho não dá bom testemunho, na rua não dá bom testemunho, e o pior de tudo, não está firmado na palavra, não medita, não lê, não guarda no coração. Do que me adianta, irmãos? Do que me adianta eu ter tudo, mas quando chegar nesse momento em que Jesus está profetizando, em que Jesus está dizendo, olha, falando para os seus discípulos, olha o que vai acontecer antes da minha volta, do que me adianta nesse grande dia eu não estar preparado? Do que me adiantou ter uma grande casa? Do que me adiantou eu ter uma grande família? Do que me adiantou eu ter um grande ministério, eu ter tudo nessa terra, se eu perder a minha salvação, se eu não for morar no céu? Porque o meu objetivo é morar no céu. Não importa o que eu vou ter aqui nessa terra, não me importa se eu vou ter um carro, se eu vou ter uma casa, não me importa se eu vou ter uma igreja cheia, uma igreja com 5 ou 6, não. Eu quero morar no céu, e eu quero levar uma igreja comigo, em nome de Jesus. Eu quero ter uma igreja preparada, uma igreja que quando se fale do fim dos tempos, uma igreja quando se fale do arrebatamento, a igreja esteja preparada, que a igreja não seja enganada pelos falsos profetas, por aqueles que dizem, olha, Jesus, olha aqui, Jesus falou comigo, e ele disse que o fim do mundo, tudo vai acabar no dia 15 de dezembro. Falso profeta, que a Bíblia falou que nem os anjos sabem, nem o Filho. O próprio Jesus falou, quando ele estava aqui na terra,
nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Somente o Pai. Então qual é o trabalho da igreja, irmãos? O trabalho da igreja é pregar esse evangelho genuíno. O trabalho da igreja é mostrar para o ser humano a importância de se preparar para morar no céu. Esse é o trabalho da igreja. Sabe qual era a maior preocupação de Jesus, dando esse sermão escatológico? A maior preocupação dele era salvar eu e você do inferno. A preocupação dele não era te dar uma casa, a preocupação dele não era te dar um carro, a preocupação dele não era te dar um marido ou uma esposa bonita, não, de maneira nenhuma. Não era te dar roupa nova, sapato novo, não era te colocar dinheiro no banco, não. A preocupação dele não era encerrar lá uma dívida sua no banco, não. A preocupação dele era com a sua alma, porque ele disse: eu vou para a casa do meu pai, vou preparar moradas para vocês, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Aleluia! O papel da verdadeira igreja é pregar o verdadeiro evangelho, é alertar o povo do perigo iminente. A igreja é como um salva-vida na beira da praia. A igreja é um salva-vida que fica lá com aquele apitinho na boca, apitando a todo momento, quando tem um teimoso que vai para o meio do mar, quando tem um teimoso que quer se arriscar, e de lá ele apita e fala: vem para cá, você pode morrer afogado, olha aí, tem tubarão, cuidado, vem para cá. O salva-vida, ele alerta quando tem temporal, saiu da água, está relampeando. Esse é o trabalho da igreja. Desperte, Jesus vai voltar. Cuidado, o princípio das dores já está começando. Vocês estão ouvindo rumores de guerras, olha lá, pai matando filho, filho matando pai. Prestem atenção, olha lá, irmãos dentro da igreja, um aborrecendo o outro. Veja, nação contra nação. Princípio das dores. O princípio das dores é o que nós estamos vivendo hoje. O papel da igreja é alertar. É como se viesse uma onda enorme lá de 8, 9, 10 metros de altura, e o Senhor gritando: ei, sai daí, vocês vão morrer afogados. A morte iminente vindo a caminho do povo, e o salva-vida, que é a igreja, gritando: sai daí, tomem cuidado. Esse é o papel da igreja, irmãos. Esse é o papel da igreja: alertar do perigo iminente, alertar do risco que eu e você, nós corremos da morte eterna. E essa morte eterna significa lago de fogo, queimar o enxofre naquele lugar onde foi reservado para o diabo e seus anjos. É isso que significa. E quando Jesus deixa esse sermão, eu leio esse sermão aqui, que é um Apocalipse, um mini Apocalipse, eu fico lendo, eu fico imaginando que tamanho amor de Jesus, a preocupação dele. E tem muitas pessoas que não levam a sério. Não leva a sério, irmãos. Continua levando a vida toda torta. Continua levando a vida na ignorância, sendo teimoso, sendo teimosa, não orando, não jejuando, não meditando na palavra. No último minuto eu ergo a mão e peço perdão. Vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Vai dar tempo de você erguer sua mão e dizer: Jesus? Será? E será que você vai ter coragem de olhar para o anticristo e dizer: eu não quero ter o senhorio sobre a minha vida, eu quero Cristo? Será que você vai ter essa coragem? Sem Cristo? Uma vida toda sem Cristo. De repente você entra na grande tribulação, começa toda aquela perseguição, toda essa tormenta que Jesus está falando, porque haverá então grande aflição como nunca houve antes. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Hitler, que matou 5, 6 milhões de judeus, vai ser fichinha perto do anticristo. Vai ser fichinha. No tempo que Jesus profetizou, aconteceu em partes com o povo de Jerusalém. Foi invadido Jerusalém, foi tomado 3 anos de cerco. Ali muitos morreram, muitos judeus morreram, mulheres, crianças, sim, velhos, velhas, tudo a fio da espada, morreram queimados. Ali foi só parte da profecia. E conta a história que um historiador, Eusébio, o primeiro historiador cristão
cristão, se eu não me engano, ele conta a história que muitos daquela época, agora preste atenção, irmãos, que muitos naquela época se salvaram, sabe por quê? Porque eles lembraram do que Jesus falou. Quando vires o abominável da desolação, quando eles viram que Roma chegou, quando eles viram que Tito, o general Tito, chegando com o exército de Roma, o que eles fizeram? Fugiram para o monte, assim como Jesus mandou. Fugiram para o monte, uma cidadezinha chamada Pela, e ali fundaram uma igreja. Muitos foram salvos desse jeito, irmãos. Por quê? Ouviram as palavras de Jesus, guardaram a profecia, e hoje nós estamos tendo a mesma oportunidade que aquele povo. Estamos ouvindo ele falar. Quando ouvires de guerra, olhe, pai contra filho, filho contra pai, escutem. Olha, eu estou deixando para vocês um manual. E tem muitas pessoas, irmãos, que não estão guardando a palavra de Deus. Muitas pessoas não vão ser salvas naquele grande dia. Só por quê? Porque não levam a sério. Porque brincam com a palavra de Deus, brincam de ser cristão. E o reino dos céus, irmãos, vai ser tomado pela força. Às vezes eu observo algumas coisas no mundo evangélico, no mundo cristão, e eu fico olhando, eu penso, o que será que aquela pessoa pensa? Somos falhos, pecadores, sim, mas tem muitas coisas que dá para mim e para você falar, não, eu não vou fazer. E muitas vezes você pega cristão fazendo cada coisa. Cristão, se diz cristão. Você pega cristão brigando no trânsito, você pega cristão enrolando no serviço, você pega cristão falando mal da vida dos outros, você pega cristão até questionando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí eu paro para pensar, poxa vida, e aonde está a fé dessa pessoa? Qual é a rocha dessa pessoa? A história, irmão, deixa claro para mim e para você, que aquelas pessoas só foram salvas porque elas guardaram a palavra de Jesus Cristo. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Tudo que você está vendo no mundo, a iniquidade crescendo, as dificuldades piorando, né? Homicídio crescendo, que é a violência, tráfico, crime, tudo, irmão, tudo que vocês estão vendo, a miséria, irmãos, tudo que vocês estão vendo, é mister que aconteça, é preciso que aconteça. E ele nos ensinou lá atrás: não vos assusteis quando vedes essas coisas, não fiquem apavorados. Mas isso para quem serve ele. E para quem não serve, corre servir, corre se prostrar diante da cruz, corre se arrepender dos pecados. E mesmo para aqueles que estão dentro da igreja dizendo que serve, mas não serve. Diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Diz que ama a Deus, mas não perdoa a sua esposa, mas não perdoa o seu esposo, não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe. Aí a Bíblia fala, aquele que diz, olha lá, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, não tem parte com Deus, é mentiroso. Mentiroso, irmãos. Irmãos, ser cristão é muito mais sério do que vocês pensam. Ser cristão é ser sal da terra, é ser luz do mundo. Ser cristão é imitar Cristo, é isso que significa. É você ser igual a Cristo no amor, no perdão, na mansidão, na misericórdia. E muitas vezes, irmão, nós não vemos isso dentro da igreja. Nós não vemos essas coisas dentro da igreja. O que você vê muitas vezes é o irmão que não gosta daquele irmão que está sentado lá, é o irmão que não perdoa, é o irmão que não tem misericórdia. Não anda em dia, muitas vezes, não anda em dia com a sua vida conjugal. Quantos que a gente vê isso? Quantos, irmãos? Quando chegar aquele tempo, aquele grande dia, o dia da tribulação, irmãos, essas pessoas, se não estiverem se consertados, se não se arrependerem dos seus pecados, irmãos, vão sofrer mais do que os ímpios que estão lá fora. Sabe por quê? Porque quem está aqui dentro, querendo ou não, conhece. Quando se falar do céu, sabe o que é. Se falar do inferno, sabe o que
Se falar da palavra de Deus, sabe. Pode não ter o entendimento daqueles, mas sabe. Já entendo. A Bíblia diz que enquanto você é ignorante, os seus pecados não são levados em conta. Mas a partir do momento que você já não é mais leigo, que você conhece, pode ter certeza, tudo isso vai ser colocado na sua conta. Tudo isso vai ser colocado na sua conta. E a gente vê, irmãos, muitos por serem jovens, vai dar tempo, sou novo ainda, sou jovem. O ladrão na cruz, ele se arrependeu lá no último minuto, lá olhou para Jesus e: Senhor, lembra-te de mim quando estiver. Vai dar tempo? Tem certeza, jovem? Será que você não pode sofrer um acidente de carro e fatalmente morrer? Não dá tempo de falar nem ai. Será que de repente você não pode sofrer um assalto e de repente não dá tempo? E daí? Aonde você vai após a morte? Aonde? Já parou para pensar? Irmãos, e o que o Satanás mais trabalha é na vida de adolescente e na vida de jovem. Por quê? O mundo está assim, ó. O mundo está borbulhando ali, o mundo está pedindo. O mundo vem trazendo tecnologia. O mundo vem trazendo coisas, como é que posso, afáveis para os jovens, adolescentes. Jogos, filmes, roupas. Não é assim? A tecnologia está fervendo. E com isso ele vai tomando a mente do jovem. Com isso ele vai dominando a mente do jovem. Irmãos, infelizmente, tem jovem, adolescente que passa o dia inteiro, ó, aqui, o dia inteiro naquele tal de Free Fire. Não é? Aí Jesus volta quando você está no Free Fire. Você vai para onde? Para o inferno. É isso aí, irmãos. E não sou eu que digo, é a Bíblia, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, eu não estou mandando ninguém para o inferno, porque a minha preocupação é que vocês se salvem. A minha preocupação é pregar o verdadeiro evangelho, aonde as almas sejam salvas, aonde as almas sejam tiradas do inferno, que o inferno seja saqueado. Não que eu mande as pessoas para lá, mas é preciso despertar da igreja. O sermão escatológico de Jesus, o sermão do monte, esse sermão que ele traz essa profecia do fim dos tempos. A preocupação de Jesus era com as almas. A preocupação de Jesus era alertar os discípulos do que ia acontecer naquela época e nos alertar do que ia acontecer no decorrer do tempo. É muito sério o que está por vir sobre essa terra, irmãos. É muito sério o que está para acontecer com o mundo. Jesus, quando ele escreve esses sermões, quando ele fala esse sermão escatológico, irmãos, longe de mim, quem sou eu para pensar o que Jesus estava ali? Vamos dizer, o que passava para a cabeça dele, ele é Deus. Mas eu, como ser humano, eu ia olhar e falar: o que será desse? O que será daquele ali? E aquele lá? O que vai acontecer com ele? Irmãos, quando eu escuto falar que morreu uma pessoa, a primeira coisa que vem na minha mente, eu pergunto para minha esposa, ou me pergunto sozinho mesmo: aonde está essa alma agora? Aonde está essa alma agora? Sabe aquele amigo seu que morreu nas drogas? Sabe aquele amigo seu que morreu sem crer em Deus? Sabe aquele amigo seu que morreu há 10, 15 anos talvez atrás? Que você conhecia ele quando era criancinha e se brincava de bola junto? E você sabe que ele morreu sem crer? Ele morreu sem estar na presença de Cristo? Então uma hora dessa ele está no inferno. Já faz 15, 20 anos que ele está lá. Você está aqui, você casou, você teve filho, você tem sua comidinha na mesa, de domingo você está cortando a sua carninha lá, está comendo só arroz e feijão, e ele está onde? Está no inferno. Passado muitos anos, seu filho cresce, ele casa, você vai ter neto. Seu neto está correndo já dentro de casa e seu amigo está onde? No inferno. Eternidade, irmãos. É eternidade. Uma vez naquele lugar, nunca vai sair. E a preocupação de Jesus no sermão escatológico era exatamente isso: que ele livrasse as almas, que
pessoas olhassem e falassem: poxa vida, Jesus profetizou lá atrás, o profeta Daniel falou dessa desolação, o profeta Daniel falou desse anticristo, e aconteceu 350 anos, se cumpriu em partes. Lá vem 70 anos depois de Cristo, o que Cristo falou no ano 70 se cumpre também. Então continua-se a história, e Jesus alertando: olha, ainda não acabou. Olha lá, continuando no versos 22: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Irmãos, esses dias serão abreviados. Porque aí, irmãos, entra aquela história de um arrebatamento antes da tribulação ou depois da grande tribulação. Agora, se o nosso Senhor Jesus está falando aqui, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Agora, por que será que o Senhor teria interesse de salvar, sendo que a igreja dele já teria sido arrebatada? A Bíblia em si, a palavra de Deus, nesse texto, e também em Marcos 13, que é o mesmo texto, com a diferença de algumas coisas que Marcos não pôs e Mateus pôs, em nenhum dos dois textos diz que vai ter um arrebatamento secreto, em nenhum momento. E muitos estão apegados a isso. Eu posso ir na segunda leva. Mania de brasileiro, né? Deixa tudo para a última hora, não é assim? Se eu não for no primeiro arrebatamento, que Jesus vim buscar em secreto a sua igreja, eu vou no segundo. Lamento informar para você, não vai ter segunda leva. Ou vai ou não vai, irmão. Ou vai ou não vai. Ele é bem claro aqui. Olha o que ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa de quem? Por causa dos escolhidos. Quem são os escolhidos, irmãos? Se não é a igreja, se não é aqueles que servem a Ele, quem são os escolhidos? Se não é eu, se não é você, quem são os escolhidos? Olha novamente o amor de Deus de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para a remissão dos nossos. Por amor, irmãos, o que ele faz? Ele abrevia aqueles dias. Porque senão, irmãos, ninguém se salvaria de tão grande tribulação, de tão grande aflição. Vocês acham que vocês têm problema? Vocês acham que tem problema dentro de casa? Tem problema com o filho? Tem problema com a esposa? Vocês acham? Vocês vão ver quando o anticristo chegar. Vocês vão ver quando começar a grande tribulação. Se essa geração nossa for a geração da grande tribulação, como tem alguns estudiosos que dizem que é, irmãos, ore mais, jejue mais, coma mais a Bíblia, participe de aula bíblica, entre em comunhão com Deus. Você que não é chegado de Deus, se achega a Ele, porque, irmãos, vai ser triste. Sabe quem que é? De repente você vê um filho seu morrendo na sua frente, sendo escalpelado. A Bíblia não diz isso, irmão. Eu estou pensando numa hipótese. Coisa que para fazer você negar Cristo. Pegue um filho teu, família de cristão, pegue um filho teu, coloque na tua frente, e ele diz para você: você nega Jesus? Você aceita o sinal da besta? Você não. Ele começa a cortar o seu filho na sua frente. E aí, o que você faz? Você está preparado para olhar para o seu filho e dizer assim: filho, nós nos encontramos na glória do outro lado. Tenha fé, tenha força, não negue Cristo. Você vai ter essa coragem? Nós vemos muitos cristãos, irmãos, morrendo nesses lugares que
porque a dor vai ser muito grande, a aflição vai ser muito grande. Estou falando de algo que para mexer com você, porque a Bíblia diz que vai ser tão grande a aflição, tão grande a tribulação, que nunca foi visto. Vamos lá. Estou falando sobre isso. O que Hitler fez? Mais de 5, 6 milhões de judeus mortos. Que jeito que ele matava esses judeus? Na câmara de gás e de outras formas, em campo de concentração. Irmãos, quem já assistiu? Eu já vi, eu já assisti, colocando os judeus tudo na câmara de gás, fizeram um filme, eu vi o que era aquilo, irmãos. Sabe depois o que faziam? Incineravam, queimavam, ficava só o pó. E daí? Está preparado? Será que você suportaria? Jesus está falando sobre isso, irmãos, porque no ano 70 depois de Cristo, quando Tito invade Jerusalém, o historiador Flávio José conta que não teve perdão não, irmãos. A coisa foi feia, foi uma carnificina. Tinha criança, podia ser velho, podia ser velha, podia ser doente, podia ser o que fosse, eles passavam por cima, eles matavam mesmo. Agora, vocês acham que o anticristo vai brincar? Vocês acham que o anticristo vai pegar um revolvinho, dar um tiro na sua cabeça, pronto, morreu? Ele vai fazer um favor para você. Ele vai primeiro te arrancar o dedo, ele vai cortar sua língua, ele vai furar seu olho, ele vai fazer de tudo para que você negue Cristo. É o que a Bíblia diz. O que Satanás falou para o Senhor? O que o homem daria pela vida dele? Quando foi tentar Jó lá, quando foi perturbar Jó, toca na carne dele. O que o homem não daria pela vida dele? Se tem uma coisa que o homem tem medo, irmãos, é de morrer. Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Achei 2 lá na frente. Aí, irmãos, para vocês verem, a Bíblia ela diz que feliz aquele, irmãos, feliz aquele que dorme no Senhor antes desses dias. Feliz aquele que dorme no Senhor antes desses dias, irmãos. Que privilégio vai ser daqueles que morrerem em Cristo Jesus. Que privilégio vai ser daqueles que descansaram, fecharam os seus olhos esperando a vinda do Salvador. Que privilégio, irmãos. Porque quem ficar aqui, quem participar desse momento, dessa geração da grande tribulação, irmãos, vai ver muita carnificina, vai ver muito sangue, vai ver muita tristeza, muito choro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, mesmo dentro da grande tribulação, o Senhor ele vai cuidar do seu povo. Ele vai cuidar, não que o povo não vai passar. O Senhor não prometeu de livrar ninguém da grande tribulação. Ele promete cuidar do seu povo. Isso não significa que você não vai morrer por causa do nome dele. Sabe por quê, irmãos? O Senhor não está interessado no meu corpo. Ele não está interessado na minha carne. Ele está interessado na minha alma. Porque isso aqui que eu e você temos é apenas uma carcaça. Isso aqui veio do pó e para o pó vai voltar. Eu quero que vocês entendam isso essa noite. Eu quero que vocês comecem a analisar a vida de vocês como cristão, para que vocês olhem para esse sermão escatológico de Jesus, para esse sermão que ele diz sobre o princípio de dores, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos. Eu quero que vocês comecem a analisar essas coisas e comecem a pensar: poxa vida, como é que eu estou? De que forma eu estou agindo a respeito de todas essas coisas? Eu estou me preparando? Jovens, principalmente jovens, vocês estão se preparando? Estava conversando com o David lá em casa e falei: olha, eu temo muito a juventude desse tempo aqui, porque eu sei que se Jesus aparecesse hoje, pode ter certeza, não vou dizer a metade, capaz que eu assuste vocês, mas uma boa parte do inferno ia ser jovem. Sabe por quê? O jovem ele tem cabeça voada. Se não tiver um para guiar ele, se não tiver um para bater o cajado, onde você está indo? É por aqui. Se não tiver, ele se perde. Ele se perde, porque ele acha que tudo é festa. Ele acha que tudo ele pode. Ele acha que ele vai pôr no peito. Ele acha que ele pode
Qual é o primeiro nome que ele chama? Mãe, pai. Não é assim? É dessa forma. É dessa forma. Olha lá, continuando. Ele diz aqui, Apocalipse 13:13. Olha o que ele fala. Olha o que ele diz. Apocalipse 13:13. Glória a Deus. Olha o que ele fala. Os dias abreviados. O porquê desses dias abreviados? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. O que é isso? Na verdade, ele não está fazendo descer fogo do céu. Ele vai enganar. Ele vai enganar muitos. Aqui ele está falando da besta que subiu da terra. Se vocês lerem o verso 11, diz assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Versos 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo que aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então naquele tempo, irmãos, no tempo da grande tribulação, vai haver milagres e prodígios. Ele está dizendo aqui que até fogo do céu o anticristo vai fazer descer, o falso profeta vai fazer descer, irmãos. É por isso que às vezes, quando começa essa história de muita profecia, começa essa história de acontecer um milagre aqui, cuidado, irmãos, vigie, analise biblicamente se está dentro da Bíblia, analise se aquilo condiz com a tua vida, se é aquilo mesmo que está acontecendo, que no fim dos tempos haverá tão grande tribulação, haverá tão grande aflição, que nunca, jamais viu. E dentro disso, o que vai acontecer? Os dias serão abreviados. Por quê? Porque o anticristo vai se levantar, junto com o falso profeta e o Satanás, a trindade satânica. Ele vai vir com grandes sinais, ele vai fazer milagre, irmãos, aos olhos dos homens. Ele vai fazer até descer fogo do céu, aos olhos dos homens. Para que, se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos, irmãos. Ele vai fazer coisas que quem estiver nessa época aqui vai dizer: não, é Deus. Não, é de Deus. Hoje eu já vejo isso. O camarada falando sobre o RG, sobre o CPF, e todo mundo: ó, glória, é de Deus, é de Deus. O cara foi no Facebook, viu a tua vida e está falando a tua vida de cabo a rabo. Você é glória, é de Deus, é de Deus. Se agora cai, você imagina quando chegar aquele que sabe enganar de verdade, aquele que é o pai da mentira. O que vai ser? Toda a profecia que vinha, analisa biblicamente. Milagre, analisa biblicamente. Analise, porque o Senhor deixou aqui avisado para mim e para você que haveria falsos profetas. Haveria falsos profetas, pessoas se passando até por Cristo. Henrique Cristo, quem me conhece? Ele disse que é Cristo, não disse? Ele disse. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Isso é o que o Senhor Jesus deixou para mim e para você, para a gente estar atento, para a gente vigiar, para a gente não perder a nossa salvação. Para finalizar aqui, versos 27 e 28, ele diz aqui, ó, ele diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Irmãos, Jesus nunca falou quando ele viu. Já falei para vocês. Ele disse que a chegada dele vai ser como um relâmpago. Um relâmpago que dá do Oriente ao Ocidente. Quem já viu um relâmpago no céu? Você consegue
É muito rápido, não é? É no piscar de olho. Quando você escuta o barulho, o relâmpago já caiu. Não é assim? Assim será a vinda do Filho de Deus. Assim será a vinda dele, como no piscar de olhos. Segundo Tessalonicenses 2, veja lá, para finalizar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Olha lá. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que reunião, irmãos? As bodas. E que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quem falava isso? Não vos lembrais? Paulo está perguntando para eles, que ele falava sobre essas coisas, ainda quando estava com vocês. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, segundo Tessalonicenses, ele está alertando o povo que estava correndo um boato naquele lugar. Ó, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Então estava uma coisa assim que estava descontrolado. O apóstolo Paulo então escreve: irmãos, não vai ser dessa forma que Jesus vai voltar. O apóstolo Paulo está dizendo: não existe um arrebatamento secreto. Se ele está dizendo aqui, antes que tudo isso aconteça, é preciso que o homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra Deus, o qual se opõe a tudo que é de Deus, é preciso que primeiro ele se manifeste, irmãos. É primeiro que preciso se manifeste. Olha lá o que ele fala no verso 6: e agora vós sabeis o que detém para que o seu propósito, tempo, seja manifestado. Verso 7: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versos 8: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Sabe como que ele vai acabar com o anticristo? Um sopro. Dessa forma. Mas antes que aconteça o arrebatamento, antes da vinda de Jesus, irmãos, se você está achando de um jeito ou de outro que, não, Jesus vem antes da grande tribulação, Jesus vai vir antes que se manifeste o anticristo. Não. O anticristo vai se manifestar, o filho do pecado, o filho da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro ele vai se manifestar. Depois que ele se manifestar, aí sim, aí vem a vinda do nosso Senhor Jesus. Aí vem Jesus todo cheio de glória, o resplendor, e ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Vocês estão entendendo o poder do nosso Deus? Então, irmãos, dentro desse texto que eu estou passando para vocês de Mateus 24, qual a intenção do pastor? Como sempre, preparar a igreja, deixar a igreja bem ciente do que tem à frente. Eu não sei se a nossa geração é a geração que vai ser a geração da grande tribulação. Muitos dizem que é, eu não sei, mas irmãos, eu prefiro preparar uma igreja, eu prefiro me preparar, porque de repente eu entrar na grande tribulação sem estar preparado. O que você perde se preparando? Nada. Mas o que você perde se você não se preparar? Muito. Você corre o risco de ficar. Que fique bem claro, aquele que acredita que a grande tribulação, que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação,
e aquele que acredita que é depois da tribulação, irmãos, esses dois podem muito bem andar juntos. Porque ambos acreditam no Filho de Deus, ambos creem que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, ambos estão esperando a vinda de Jesus, só que em momentos diferentes. Isso não pode separar nenhum cristão, e isso não pode virar tema de discussão de maneira alguma, nunca. Você crê que Jesus vem antes da grande tribulação? Amém, que você seja ouvido, mas a Bíblia não me dá nenhum versículo falando que ele vem antes. Mas Mateus 24 e Marcos 13 falam, primeiramente, princípio de 2, grande tribulação e depois arrebatamento. Isso foi o que Jesus falou no sermão escatológico dele. Então eu prefiro me preparar, eu prefiro preparar uma igreja, preparar o povo, do que simplesmente naquela hora, quando tudo acontecer, ficar todo mundo apavorado. Mas eu tenho certeza que essa igreja e outras igrejas por aí também, se chegar isso a acontecer, eu tenho certeza que vão lembrar, vão se pegar a palavra, não, está escrito, tem que acontecer, está escrito. Mas como já foi pregado e ensinado, vamos suportar até o fim, porque Ele nos prometeu a coroa da vida eterna para aquele que suportar e for fiel até o fim. Amém? Uma salva de palmas para Jesus.